A vida intelectual. Seu espírito, suas condições e seus métodos. Por Sertiange. Tradução de Lilia Ledon da Silva. Realizações Editora, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-los, se é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha, também PayPal. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro. Dê uma olhada nas possibilidades, intere-se. Os links estão todos no descritivo deste vídeo. Muito obrigada pela presença. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Eu desejo a todos uma boa escuta. Vamos para o capítulo 7º, a preparação do trabalho. A leitura. Primeiro, ler pouco. Trabalhar significa aprender e significa produzir. Nos dois casos, torna-se obrigatória uma longa preparação, pois produzir é um resultado, e para aprender num assunto árduo e complexo, é preciso ter passado pelo simples e fácil. Pelos riachos, não diretamente, deve-se ir ao mar, diz no Santo Tomás. Ora, a leitura é o meio universal de aprender e é a preparação imediata ou distante de toda a produção. Nunca pensamos isoladamente, pensamos conjuntamente, em vastíssima colaboração. Trabalhamos com os trabalhadores do passado e com os do presente. O mundo intelectual todo pode ser comparado, graças à leitura, a uma sala de redação ou a um escritório de negócios. Cada um de nós encontra nas mediações a iniciação, a ajuda, o controle, a informação, o incentivo de que precisa. Saber ler e saber utilizar as leituras é, pois, para o homem de estudo uma necessidade primordial, e quisera Deus que a inconsciência rotineira pudesse nunca esquecê-lo. A primeira regra é esta: leiam pouco. Em 1921, no Tempo, Paul Soldey, que tinha, ao que dizem, de vingar-se de mim por algum motivo, aferrou-se a este preceito: leiam pouco, para tentar encontrar nele um espírito de ignorantismo. Meu leitor sabe perfeitamente se essa crítica tem algum fundamento. Paul Soldey, com toda razão, não o sabia menos. Não estou aconselhando a reduzir a leitura bobamente. Tudo o que foi apresentado até aqui contradiria frontalmente tal interpretação. Queremos formar para nós uma mente abrangente, praticar a ciência comparada, manter à nossa frente o horizonte aberto. Isso não se dá sem muita leitura, porém, muito e pouco se opõem apenas se considerados dentro de um mesmo campo. Aqui é necessário muito em absoluto, pois a obra é vasta, mas pouco com relação ao dilúvio de escritos cuja mais ínfima das especialidades basta para abarrotar as bibliotecas e as almas. O que se proscreve é a paixão de ler, a compunção, a intoxicação por excesso de nutrição espiritual, a preguiça disfarçada que prefere o contato fácil a qualquer esforço. A paixão da leitura, da qual muitos se orgulham como de uma valiosa qualidade intelectual, é na verdade uma tara. Ela não difere em nada das demais paixões que dominam a alma, que entretêm nela a perturbação, que nela lançam e entrecruzam correntes confusas e lhe esgotam as forças. Devemos ler inteligentemente e não apaixonadamente. Devemos ir aos livros como a dona de casa vai ao mercado. Uma vez definidos os cardápios do dia, em conformidade com as leis da saúde e das despesas equilibradas. O espírito da dona de casa no mercado não é o mesmo que ela terá no cinema à noite. Não se trata de inebriar-se, de maravilhar-se, mas de administrar um lar e fazer que ele viva bem. A leitura desordenada entorpece o espírito, em vez de alimentá-lo. Torna-o progressivamente incapaz de reflexão e de concentração, e, consequentemente, de produção. Exterioriza-o para dentro, se se pode falar assim, e torna-o escravo de suas imagens mentais, desse fluxo e refluxo de que ele se transformou num espectador febril. Tal embriaguez é um álibi.
desqualifica a inteligência e já não lhe permite seguir à risca os pensamentos de outrem e entregar-se à corrente das palavras, das exposições, dos capítulos, dos tomos. As pequenas excitações permanentes provocadas dessa forma arruinam as energias, assim como uma vibração constante desgasta o aço. Nenhum trabalho efetivo deve esperar-se do grande ledor, depois que ele tiver forçado a vista e os miolos. Ele está espiritualmente em estado de cefaleia, enquanto o trabalhador sensato, que mantém o autocontrole, tranquilo e leve, lê tão somente o que quer reter, retém tão somente o que deve ser aproveitado, organiza seu cérebro e não o maltrata, atolando-o absurdamente. Deem preferência ao ar livre, para ler no livro da natureza, respirar, relaxar. Depois de cumprida a atividade pela qual optaram, invistam na distração pela qual optaram, em lugar de se abandonarem a um automatismo que nada tem de intelectual exceto por sua matéria e que em si é tão banal quanto escorregar por uma encosta ou escalá-la à toa. Fala-se em nos mantermos ao corrente. E sem sombra de dúvida, o intelectual não pode ignorar o gênero humano, nem sobretudo desinteressar-se do que se escreve no mundo de sua especialidade. Mas cuidem para que tal corrente não arraste para longe todas as suas disponibilidades de trabalho e, em vez de levá-los adiante, acabe por imobilizá-los. Só progredimos remando por nós mesmos. Nenhuma correnteza pode levar-nos até onde queremos chegar. Estabeleça cada um de nós pessoalmente sua rota e não siga na esteira do que for aparecendo pela frente. A restrição deve incidir principalmente nas leituras menos substanciais e menos sérias. Envenenar-se com romances está fora de questão. De vez em quando, para descansar e não passar algum sucesso literário, que seja. Mas trata-se de uma concessão, pois a maioria dos romances abala e não descansa nem um pouco, agita e desnorteia os pensamentos. Quanto aos jornais, defendam-se dele com a energia que passou a ser indispensável em razão tanto da constância como da indiscrição de seus ataques. É preciso saber o que os jornais contêm, mas eles contêm tão pouco. E seria fácil vocês se informarem a respeito disso, sem instalar-se em intermináveis sessões de pura preguiça. Em todo caso, há horas mais convenientes para esse correr atrás das notícias do que a hora do trabalho. Um grande trabalhador deveria contentar-se, quer me parecer, com a síntese semanal ou bimensal da atualidade. E, quanto ao resto, estando atento ao que se diz em geral, só recorrer aos jornais diários se lhe assinalarem algum artigo notável ou um grave acontecimento. Posso fazer um resumo a este respeito dizendo: nunca leiam quando puderem recolher-se. Leiam exclusivamente, excetuando-se os momentos de relaxamento, o que estiver relacionado com o objetivo por atingir, e leiam pouco, para não devorar o silêncio. Segundo, escolher. Nessas primeiras observações já se inclui o princípio da escolha. Quanto discernimento, diz Nicole, devemos empregar ao que serve de alimento ao nosso espírito e que deve ser a semeadura de nossos pensamentos, pois o que lemos hoje com indiferença despertará quando for a ocasião e nos fornecerá, até sem que percebamos, pensamentos que serão fonte de nossa salvação ou de nossa perdição. Deus desperta os bons pensamentos para salvar-nos. O diabo desperta os maus pensamentos, cujas sementes ele encontra em nós. É preciso, portanto, escolher, o que significa duas coisas: escolher os livros e escolher nos livros. Escolher os livros. Não fiar-se nas propagandas interesseiras, nos títulos tentadores, ter conselheiros dedicados e conhecedores. Saciar a sede unicamente nas fontes. Não ter relacionamentos, senão com a elite dos pensadores. O que nem sempre é viável em matéria de contatos pessoais, é fácil e deve-se tirar proveito disso em matéria de leituras.
admirar de coração o que merece ser admirado, mas não prodigalizar admiração. Desprezar as obras mal feitas, que são provavelmente mal pensadas. Ler apenas em primeira mão ali onde brilham as ideias mestras. Essas são pouco numerosas. Os livros repetem-se, diluem-se e então se contradizem, o que é outra maneira de repetir-se. Se virmos de perto, os achados do pensamento são raros. O fundo antigo, ou melhor, o fundo permanente, é sempre o melhor. É preciso apoiar-se nele para comungar verdadeiramente com a inteligência do homem, longe das pequenas individualidades balbuciantes ou briguentas. Foi uma comerciante do mundo da moda, a senhorita Bertin, quem encontrou isso. Só é novo o que está esquecido. Em sua maioria, os escritores não são senão de editores. Já é alguma coisa, mas o autor está chamando-me. Assim, vocês deverão ler sem preconceito o que se escreve de bom. Reservem para a atualidade a parte que lhe cabe. Esta parte será tanto mais ampla quando se tratar de informação, de noções positivas em evolução ou em crescimento. E vocês querem fazer parte do seu tempo. Não serão gente ultrapassada, mas tampouco tenham superstição da novidade. Amem os livros eternos, que dizem as verdades eternas. Devem em seguida escolher nos livros, nos quais nem tudo tem valor equivalente. Nem por isso assumam a postura de juízes, hein? Sejam antes, para com seu autor, um irmão na verdade, um amigo, e um amigo inferior, já que por certos aspectos ao menos o tomam por guia. O livro é um ancião, devemos honrá-lo, dirigir-nos a ele sem orgulho, escutá-lo sem prevenção, tolerar seus defeitos, procurar o grão na palha. Mas vocês são homens livres e mantêm-se responsáveis. Resguardem-se o suficiente para preservar sua alma e, se necessário, defendê-la. Diz ainda Nicole, os livros são obras dos homens e a corrupção do homem intervém na maioria de suas ações e, como ela consiste em ignorância e em concupiscência, quase todos os livros se ressentem de ambos os defeitos. Filtrar, a fim de depurar. Eis, pois, frequentemente o necessário no decorrer de uma leitura. Filtrar, a fim de depurar, é, pois, frequentemente necessário no decorrer de uma leitura. Para tanto, temos de confiar-nos a Deus e ao melhor de nós mesmos. Ao nós mesmos, que é Filho de Deus, e em quem um instinto do verdadeiro, um amor do bem, servirá de salvaguarda. Lembrem-se, aliás, que em parte um livro vale o que valem vocês, e o que vocês o fazem valer. Leibniz usava tudo. Santo Tomás subtraiu aos heréticos e aos paganizantes da sua época um sem número de pensamentos, e nenhum deles lhe causou sofrimento. Um homem inteligente encontra inteligência por toda parte, enquanto um tolo projeta em todos os muros a sombra da sua fronte estreita e inerte. Escolham o melhor que puderem, mas empenhem-se em tudo que seja bom, amplo, atento ao verdadeiro, prudente e progressivo, porque vocês mesmos o terão sido. Terceiro, 4 espécies de leitura. Para ser um pouco mais preciso, distingo 4 espécies de leituras. Lemos para ter uma formação e ser alguém. Lemos por causa de uma tarefa. Lemos como treinamento para o trabalho e para o bem. Lemos por ser uma distração. Há leituras fundamentais, ocasionais, leituras de treinamento ou edificantes e leituras de relaxamento. Todas essas formas de leitura devem aproveitar-se de nossas observações. Cada qual apresenta também exigências particulares. As leituras de fundo querem docilidade. As leituras de ocasião, domínio mental. As leituras de treinamento, ardor. As leituras de relaxamento, liberdade. Quando estamos formando-nos e devemos adquirir quase tudo, não é hora para termos iniciativa. Quer se trate de uma primeira formação,
quer de uma cultura geral, quer estejamos ainda abordando uma nova disciplina, um problema até então deixado de lado, devemos acreditar nos autores consultados para esse fim muito mais do que criticá-los e acompanhá-los em sua própria caminhada, mais do que utilizá-los segundo os interesses de leitor. Passar para a ação cedo demais prejudica a aquisição. É sensato submeter-se num primeiro momento. Diz Santo Tomás, retomando Aristóteles, é preciso acreditar em seu mestre. Ele próprio acreditou e saiu-se bem. Não se trata de modo algum de entregar-se às cegas, hein? Um espírito nobre não se acorrenta. Mas, como a arte de comandar só se aprende na obediência, também assim o domínio do pensamento só se obtém pela disciplina. Uma atitude de respeito, de confiança, de fé provisória enquanto não se tiver na mão todas as normas para proceder ao julgamento, tal é uma necessidade tão evidente que só os pedantes e presunçosos se furtam a ela. Ninguém é infalível, mas o aluno o é ainda bem menos que o mestre. E se ele recusar a submissão, para cada vez que estiver com a razão, outras 20, a verdade lhe escapará, pois ele terá sido vítima das aparências. Ao contrário, a confiança e uma passividade relativa, por conferir ao mestre algo daquilo que é devido à verdade, são proveitosas para esta última e, ao fim, permitem que se usem até as falhas e até as ilusões do doutor. Só se sabe o que falta num homem, suputando sua riqueza. Só se sabe o que falta num homem, calculando e avaliando a sua riqueza. Anteriormente, é de esperar a sensatez elementar de escolher com extremo cuidado os mentores em quem teremos de confiar. A escolha de um pai intelectual é sempre coisa séria. Aconselhamos Santo Tomás, que pode ser ouvido aqui no canal, para as doutrinas superiores. Não podemos trancar-nos nelas, mas 3 ou 4 autores conheceremos a fundo para a cultura geral, mais 3 ou 4 para a especialidade e por volta da mesma quantidade para cada problema que se apresentar. Aí está todo o necessário. Recorreremos a outras fontes para informar-nos, não para formar-nos, e a atitude de espírito já não será a mesma. Ela até será o inverso por certos aspectos, pois aquele que se informa, que quer utilizar, esse já não se encontra em estado de pura receptividade. Já tem opinião própria, já tem um plano. A obra consultada torna-se sua serviçal. Continua a exigir-se uma dose de submissão, mas ela então diz respeito ao verdadeiro mais que ao escritor. E se porventura estiver dirigida a este último, põe nele uma fé que pode poupar talvez suas conclusões, já que não vai a seu encalço na caminhada. Essas questões de atitude têm muita importância, pois consultar como se estuda é perda de tempo, e estudar em espírito de consulta é permanecer seu único mestre e perder o benefício de uma formação que lhes era oferecida por um iniciador. Aquele que lê em vista de um trabalho está com o espírito dominado pelo que ele tenciona a fazer. Ele não mergulha no rio, mas enche o seu cantil. Fica na margem, conserva sua liberdade de movimentos, reforça a cada empréstimo sua própria ideia, em vez de afogá-la nas ideias alheias, e sai da sua leitura enriquecido, não espoliado. O que ocorreria se a fascinação da leitura prejudicasse a determinação de fazê-la em razão da sua serventia? Quanto às leituras de treinamento, a escolha, além de nossas regras gerais, deve basear-se na experiência de cada um. O que deu certo para vocês uma vez, provavelmente dará certo novamente. Uma influência pode desgastar-se com o passar do tempo, mas de início ela se reforça. O hábito acentua-a. Uma penetração mais atenta aclimata-a em nós. A associação das ideias e dos sentimentos liga a determinada página estados de ânimo que ressurgem com ela. Terem assim, nos momentos de depressão intelectual ou espiritual, seus autores prediletos, suas páginas estimulantes, terem-nos à mão, sempre prontos para inocular-lhes uma nova seiva, é um recurso de imenso valor. Conheço pessoas a quem a peroração da oração fúnebre do grande Condé deu novo impulso anos a fio, toda vez que sua inspiração esmorecia.
Outros, na parte espiritual, não resistem ao mistério de Jesus, de Pascal, a uma oração de Santo Tomás, a tal ou tal capítulo da imitação, ou a esta ou aquela parábola. Que cada um se observe, anote seus êxitos, conserve perto de si seus remédios para as doenças da alma, e não receie ter que recorrer sempre e sempre, até a exaustão, ao mesmo cordial ou ao mesmo antídoto. No caso de ser distração o objetivo, a importância da escolha parece bem menor, o que ela de fato é relativamente. Mas não pensem que distrair-se com isto ou com aquilo é indiferente, quando a meta é retornar nas melhores condições possíveis ao que constitui sua razão de ser. Determinadas leituras não os relaxam suficientemente, outras os relaxam demais, em detrimento do recolhimento que deve seguir-se a elas. Outras ainda podem desviá-los, no sentido etimológico do termo, isto é, empurrá-los para fora dos seus caminhos. Conheço alguém que descansava de um trabalho árduo com a história da filosofia grega de Zeller. Era uma distração, mas insuficiente. Outros leem histórias apimentadas ou fantásticas que os dispersam. Outros mais se entregam a tentações que os desestimulam do trabalho e lhes prejudicam a alma. Tudo isso é ruim. Se os livros são serviçais como os objetos de uso corrente em nossa vida, os que mais devem subordinar-se são os que desempenham funções meramente acessórias. Evitem sacrificar-se por seu leque. Muitos pensadores encontraram regularmente alívio e prazer em narrativas de viagem e de explorações, na poesia, na crítica de arte, na leitura de comédias em casa, nas memórias. Cada um tem seus gostos, e o gosto é, neste caso, o principal. Uma única coisa, segundo Santo Tomás, traz um repouso efetivo: a alegria. Tentar distrair-se no tédio seria um logro. Leiam o que lhes agrada, o que não os entusiasma demais, o que não lhes é prejudicial de nenhum modo, e já que, mesmo distraindo-se, continuam a ser consagrados, tenham a inteligência de ler, em igualdade de utilidade repousante, o que virá a ser-lhes útil de alguma outra maneira, ajudando-os a tornar-se completos, a enriquecer o espírito, a ser homens. Quarto, o contato com os gênios. Quero falar em especial, por atribuir a este ponto uma extrema importância no que diz respeito à maneira de conduzir o espírito e a vida, do proveito que tirar dos grandes homens. O contato com os gênios é uma das graças da escolha que Deus concede aos pensadores modestos. Nós deveríamos preparar-nos para isso como devemos fazê-lo para a oração segundo a Escritura, como nos recolhemos e nos colocamos em postura de respeito ao abordar uma personagem importante ou um santo. Pensamos demasiado pouco no privilégio dessa solidariedade que multiplica a alegria e a utilidade de viver, que amplia o mundo e torna a nossa estada nele mais nobre e mais cara, que renova para cada um a glória de ser homem, de ter o espírito aberto aos mesmos horizontes que os grandes seres, de viver alto e de fundar com seus iguais, com seus inspiradores, uma sociedade em Deus. Depois dos gênios, seguem-se imediatamente aqueles que sabem reconhecer o valor dos gênios, dizia Therese Brunswick, referindo-se a Beethoven. Lembrarmos-nos de quando em quando a nós mesmos o nome dos que brilham com especial esplendor no firmamento da inteligência é percorrer nossos títulos de nobreza, e esse orgulho tem a beleza e a eficácia de um orgulho de filho para com um pai ilustre ou uma grande linhagem. Se vocês forem literatos, será que não apreciam o benefício de ter atrás de si Homero, Sófocles, Virgílio, Dante, Shakespeare, Corneille, Racine, La Fontaine, Pascal? Se forem filósofos, será que abririam mão de Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Kant, Bergson? Sendo cientistas, não saberiam o que devem a Arquimedes, Euclides, Aristóteles novamente, Galileu, Kepler, Lavoisier, Darwin, Collot Bernard, Pasteur? Enquanto homens religiosos, pensem no empobrecimento de todas as almas se elas não houvessem tido, depois de São Paulo, Santo Agostinho, São Bernardo, São Boaventura, o autor da imitação,
Santa Catarina de Sena, Santa Teresa, Bossuet, São Francisco de Sales, Newman. A comunhão dos santos é a base que sustenta a vida mística. O banquete dos sábios, eternizado por nosso culto e nossa assiduidade, é o reconforto da vida intelectual. Cultivar a faculdade da admiração, que resulta numa convivência constante com os pensadores ilustres, é um meio não de equiparar-se ao que se está honrando, mas de equiparar-se a si mesmo. E aí está, insisto, o objetivo por considerar e tentar atingir. O contato com os gênios proporciona-nos o benefício imediato da elevação. Por si só, sua superioridade gratifica-nos antes mesmo que consigam ensinar-nos alguma coisa. Eles dão-nos o tom, habituam-nos ao ar das alturas. Nós nos movíamos numa região baixa. Eles nos elevam de volta, de um golpe à atmosfera deles. Nesse mundo de altos pensamentos, a face da verdade parece desvelar-se. A beleza brilha. O fato de que estejamos seguindo e compreendendo esses videntes leva a crer que somos, afinal de contas, da mesma raça, que a alma universal está em nós, a alma das almas, o espírito ao qual bastaria que nos adaptássemos para romper em discursos divinos, já que na ordem de toda inspiração, sempre profética, há Deus, o primeiro autor de tudo o que se escreve. Victor Hugo. Quando o gênio fala, temos a impressão espontânea de que ele é simples. Ele expressa o homem, e seu eco se dá a ouvir dentro de nós. Quando ele se cala, não seremos capazes de continuar no mesmo estilo e levar a termo a frase que ele encurtou? Ai de nós, não. Não seremos capazes. Assim que ele nos deixa, voltamos a cair na impotência de origem. Balbuciamos. Mas sabemos agora que a verdadeira palavra existe, e nosso gaguejar já adquiriu um novo sotaque. Escutem certos prelúdios de Bach. Eles lhes dizem pouca coisa. Um motivo curto que volta, variações insistentes com um relevo tão pouco acentuado quanto de uma melodia de Roti, não sei. Mas que nível de inspiração, até que mundo desconhecido não somos transportados. Lá permanecermos e lá nos movimentarmos livremente por nós, isso seria um sonho e tanto. Na pior das hipóteses, sempre poderemos voltar lá pela lembrança. E que proveito trará essa possibilidade de ascensão que nos afasta das futilidades, nos afina e nos ajuda a julgar adequadamente os fogos de artifício pueris em que consistem quase sempre as festas do espírito. Quando em seguida o gênio nos oferece temas, nos fornece verdades, explora para nós regiões misteriosas e às vezes, como um Santo Tomás de Aquino ou um Goethe, nos mostra, concentrados em uma só pessoa, séculos de cultura, quanto não lhe devemos nós? O espírito humano não pode ir muito longe, escreveu Rodin, senão com esta condição, que o pensamento do indivíduo se acrescente paciente e silenciosamente ao pensamento das gerações. O espírito humano não pode ir muito longe, senão com esta condição, que o pensamento do indivíduo se acrescente paciente e silenciosamente ao pensamento das gerações. Desse modo, o grande pensador que, sozinho, nos resume gerações inteiras, permite-nos ir longe com a sua ajuda. Ele nos dá direitos sobre territórios que ele conquistou e desbastou, que ele semeou e cultivou. Quando é a hora da colheita, ele nos avisa. A sociedade das inteligências é sempre estreita. A leitura expande-a. Deitamos sobre a página genial um olhar implorante que não fica decepcionado. Correm em nosso socorro, abrem-nos caminhos, tranquilizam-nos, iniciam-nos. O trabalho de Deus nos espíritos raros é contabilizado em nosso benefício tanto quanto no deles. Crescemos através deles, somos enriquecidos deles. O gigante carrega o anão e o parente idoso oferece uma herança. Então não aproveitaríamos esse acréscimo? Podemos aproveitá-lo. Atenção e fidelidade são as únicas exigências. O gênio renova tudo para nós. É o dom por excelência desse vidente o apresentar ao pensamento por um enfoque desconhecido, no cerne de um sistema de relações que, por assim dizer, o recria,
A realidade que aí estava, óbvia, e que não víamos. Todo o infinito do pensamento está por trás de cada fato, mas ficamos esperando que a perspectiva se evidencie. Só o gênio se adianta, afasta os véus e nos diz: vem! A ciência consiste em ver por dentro. O gênio vê por dentro. Ele frequenta o íntimo dos seres. E graças a ele, o próprio ser nos fala, em lugar de nossos fracos e duvidosos ecos. O gênio simplifica. A maioria das grandes descobertas é de súbitas e fulgurantes concentrações. As grandes máximas são múltiplas experiências condensadas. O traço sublime na pintura, na música, na arquitetura, na poesia é um jorro que contém e une valores até então disseminados e indecisos. Um grande homem, por refletir a humanidade comum, reduz ao essencial as aquisições desta. Como Leonardo da Vinci sintetizava em um único momento as expressões cambiantes do modelo. A linha egípcia aplicada a tudo é genialidade, e sua rica simplicidade constitui nosso Fausto. O gênio estimula-nos e deixa-nos confiante. A emoção que lhe desencadeia é o sinalizador das iniciativas fervorosas, o revelador das vocações e o remédio para as inquietações da timidez. Uma impressão de sublimidade fica em nossa alma, como um nascer do sol. A sabedoria experimentada em seus heróis faz-nos também a nós gestos secretos de iniciação. E que felicidade que possamos dizer com nós mesmos: ela está em mim também. Talvez não seja verdade que os grandes homens espelhem somente seu século, mas é verdade que eles espelham a humanidade, e qualquer membro desta humanidade tem assim sua cota de glória. Por mais que os pensadores maledicentes se empenhem, estarão errados em face do gênero humano por causa da existência dos gênios, tanto quanto os judeus em face de Jesus, quando diziam: de Nazaré pode vir algo bom? Sim, algo bom pode sair desse pobre mundo, já que um Platão provém dele. Um grande homem não seria nada se não fosse por seus recursos e pelo emprego que faz deles um filho do homem. Ora, o tronco que o sustenta não está enfraquecido. Aqueles que recebem a mesma seiva podem sempre ter a esperança de crescer e dar, por sua vez, flores imortais. Nem sequer os erros nos grandes deixam de contribuir para o benefício que esperamos de nosso relacionamento com eles. Temos de saber defender-nos deles. Sua força pode eventualmente perder o rumo. Quase todos têm suas sombras, como uma máscara em alto relevo. Quer exagerando um ponto de vista, quer deixando-se arrastar por um outro ímpeto, ei-los longe da retidão. No entanto, não há um só que, apesar das suas aberrações, não conduza um espírito judicioso a tocar os fundamentos eternos da ciência e os segredos da vida. Seus erros não são erros vulgares, são excessos. A profundidade e a acuidade de visão não estão ausentes. Seguindo-os com cautela, podemos estar certos de ir longe e de proteger-nos de seus passos em falso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo. Para os que optaram pela verdade, tudo pode ser útil. Tendo formado nosso espírito em boa escola, conservando bem ajustados e bem firmes os quadros de referência dos nossos pensamentos, podemos esperar crescer junto dos erros geniais. Nesse perigo, desde que não fiquemos imprudentemente expostos, há novamente uma graça. Uma nova esfera é-nos revelada. Uma face do mundo é-nos mostrada, talvez com exclusividade excessiva, mas de maneira poderosa. O ânimo conferido a nosso espírito pertence-lhe-á definitivamente. Os aprofundamentos exigidos pela própria atitude de resistir fortalecem-nos. Estaremos mais bem formados, mais bem resguardados por ter corrido estes sublimes riscos sem sucumbir a eles. Santo Tomás, em quem me inspiro aqui, conclui partindo dessas observações que devemos nossa gratidão até àqueles que, desse modo, nos expuseram a tentações, se, pela oportunidade que nos deram e as circunstâncias que provocaram, conseguimos progredir em alguma coisa. Diretamente,
somos devedores apenas do verdadeiro. Contudo, indiretamente, devemos àqueles que erram no acréscimo de formação que nos propicia, graças a eles, pela providência. Avalie enquanto a Igreja deve às heresias, e a filosofia a seus grandes litígios. Se não tivesse havido Ário, Eutix, Nestório, Pelágio, Lutero, o dogma católico não teria sido constituído. Se Kant não tivesse abalado os fundamentos do conhecimento humano, a criteriologia seria ainda uma criança. E se Renan não tivesse escrito a história das origens cristãs, o clero católico estaria bem longe da formação histórica e exegética que ele detém. O que é verdadeiro coletivamente é verdadeiro individualmente. Deve-se aprender a pensar adequadamente, sobretudo em contato com os sábios. Mas a própria loucura traz ensinamento. Quem escapa a seu contágio, extrai dela alguma força. Quem tropeça e não cai, dá um passo maior. Quinto, conciliar em vez de opor. Uma condição essencial para tirar proveito das leituras, quer correntes, quer geniais, é tender sempre a conciliar seus autores, em vez de contrapô-los. O espírito crítico tem suas aplicações. Podemos ter de desemaranhar opiniões e classificar homens. O método contrastativo é então cabível, contanto que não seja forçado. Mas quando se trata de formação, de uso pessoal ou até de exposição doutrinal, a história é muito diferente. Pois o que é interessante, então, não são os pensamentos, mas as verdades. Não são os combates dos homens, mas sua obra e o que dela permanece. Alongar-se, pois, indefinidamente acerca das diferenças é vão. Interessar-se por pontos de contato, aí está a investigação fecunda. Santo Tomás nos dá aqui um exemplo admirável. Ele sempre se esforçou por cotejar as doutrinas, por esclarecê-las e completá-las umas pelas outras. Aristotélico, ele apoia-se em Platão. Sem ser agostiniano, faz de Agostinho seu alimento constante. Ele que declara Averroes um corruptor do peripatetismo, nem por isso deixa de chamá-lo um sublime espírito. E o cita a todo momento. Quando faz comentários, recorre, se necessário, ao texto, favorecendo sua mais pura verdade ou sua maior riqueza, informando o que se deve ver nele, fechando caridosamente os olhos para o que nele possa haver de lamentável. Ninguém se assemelha menos que Santo Tomás a esses revisores de provas, cuja leitura tem por único fim encontrar erros de impressão. Aquele que deseja adquirir, pelo intercâmbio com autores, não aptidões para combater, e sim verdade e penetração, deve vir munido desse espírito de acomodação e de diligente extração, o espírito da abelha. O mel faz-se com muitas flores. Um processo de exclusão, de eliminação sumária e da escolha limitada é extremamente pernicioso para uma formação e denuncia no espírito tentado a praticá-lo uma tara de funesto agouro. Escreve Goethe: todo indivíduo que não é criador tem um gosto negativo, restrito, exclusivo e consegue despojar de sua energia e de sua vida o ser criador. Uma inteligência constituída desse modo encontra-se diminuída. Em vez de tudo encarar do ponto de vista do universal, constata-se que ela descamba para o espírito de panelinha e para os fuxicos. Nem todos os mexeriqueiros são donas de casa postadas à soleira da porta. Aos que estão na história da filosofia, das ciências, da própria teologia, e muitos são os seus imitadores. Elevem-se mais alto. Vocês que procuram a verdade, prontos para reconhecer seu semblante onde quer que seja, não joguem seus servidores uns contra os outros, ainda que sejam desses anjos incompletos, gênios parciais que o verdadeiro visitou, sem optar por fixar-se neles. Sobretudo para com os homens muito superiores, é uma espécie de profanação assumir uma atitude provocativa. Podemos entristecer-nos com seus erros, mas não massacrá-los. Lancemos pontes, não cavemos fossos entre suas doutrinas.
há uma grande luz na descoberta das ligações que aproximam secretamente as ideias e os sistemas mais disparatados. Dedicar-se a esse trabalho de reconstituição do verdadeiro integral por meio de suas formações é muitíssimo mais proveitoso do que permanecer em perpétua crítica. No fundo, se soubermos utilizá-los, os grandes homens nos fazem, todos eles, comunicar-nos com as mesmas verdades essenciais. Não estou dizendo que todos eles as proclamem, mas todos nos colocam na perspectiva dessas verdades, nos levam ou nos impelem até elas irresistivelmente. Eles parecem combater-se e dividir a ciência, desmembrar o espírito humano. Na realidade, eles convergem. As colunas do templo plantam seus fundamentos sobre as lajes, afastam-se e enfileiram-se muito espaçadamente, mas impulsionam os arcos em direção um ao outro e, mediante inúmeras nervuras, acabam por formar uma única abóboda. Verem esse abrigo e nele buscarem refúgio é o que convém a seu apelo, dado que vocês procuram não o barulho, o choque entre facções, a contentação ou a excitação factícia da inteligência, mas tão somente a verdade. Atrevo-me a acrescentar aqui um pensamento que, a mim me parece, convém com o que o autor quer nos dizer, que é o que se diz na Bíblia: aos puros, tudo é puro. Sexto, apropriar-se e viver. É inevitável uma última indicação de capital importância no tocante às leituras. O leitor, por passivo que deva ser, por certo aspecto a fim de abrir-se à verdade e não obstaculizar a sua dominância, é solicitado a reagir acerca do que lê para disso apropriar-se e, com isso, compor sua alma. Lemos unicamente para refletir, enriquecemos para utilizar, ingerimos alimentos para viver. Lemos unicamente para refletir, enriquecemos para utilizar, ingerimos alimentos para viver. Condenamos o eterno ledor que progressivamente assume um ritmo mecânico, um automatismo mental que deixa de ser trabalho efetivo. Mas não é necessário ser ledor exagerado para cair nessa passividade. Muitos leem como quem faz tricô, entregue a uma espécie de indolência. Seu espírito assiste ao desfile das ideias e deixa-se estar, inerte. Como um pastor adormecido olha a água fluir. Alfred de Musset. O trabalho é, todavia, uma vida. A vida é a assimilação uma reação do organismo vivo à alimentação. Não basta ceifar no devido tempo, amarrar o trigo em feixes e no final assar o pão. É preciso elaborar sua carne, pois essa é a serventia dos grãos seletos. Aquele que aprende sempre pode chegar a nunca instruir-se, se não modificar em sua própria substância o que aprendeu em dóceis intercâmbios. A docilidade é virtuosa e necessária, mas não é suficiente. A obediência é a base do aperfeiçoamento, diz Comte, mas não é o aperfeiçoamento. O gênio que nos instrui poderia dizer, como seu inspirador: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que era vida em outrem, será em nós somente algo como uma lâmpada apagada? Ninguém pode instruir-nos sem nós. A leitura propõe-nos coisas verdadeiras. Temos de fazê-las nossas. Não é a comerciante do mercado quem alimenta meu corpo. O que eu absorvo deve tornar-se eu. Só eu estou capacitado a fazer isso. Escrevia Boécio: pela doutrina, o espírito do homem é tão só excitado a saber. Santo Agostinho dissera antes dele: um homem está para o ensinamento, assim como o agricultor está para a árvore. Santo Tomás, descendo mais profundamente na questão, observa que a palavra ou a escrita não alcançam o mesmo espírito. Seu papel limita-se, por meio dos sons e dos signos, a fornecer à alma uma matéria. O som ressoa, a luz vibra, nossos sentidos percebem e comunicam o signo, e, por movimento inverso, esse signo, que se origina na ideia, tem a missão de provocar uma ideia semelhante. Mas em tudo isso,
os espíritos permanecem separados. Os signos de um não entram senão indiretamente em contato com o outro. O que faz a ciência não é o sistema de signos que nos é proposto, mas o trabalho de nossa própria razão sobre estes signos. No fundo, os discursos científicos que nos fazem permanecem tão exteriores à inteligência quanto as próprias coisas que se trata de conhecer. Eles têm unicamente a vantagem de corresponder, enquanto signos, a ideias já elaboradas e ordenadas. Isso nos facilita o pensar, mas não se substitui a ele. O ensino não nos fornece senão meios para agir espiritualmente, como a medicina oferece a nosso corpo meios de curar-se. Mas, assim como medicina alguma tem ação sobre um organismo inerte, ensino algum será bem-sucedido se o espírito que o recebe for negligente. Na realidade, a natureza cura-se por si, e o espírito só é iluminado por sua própria luz, a menos que se diga pela luz de Deus infundida nele. Segundo as palavras do Salmo, a luz de tua face está impressa em nós, Senhor. Assim, Deus é, ao fim e ao cabo, nosso único mestre, ele que nos fala de dentro, e é dele conosco que nos vem toda instrução. De homem para homem, o pensamento é rigorosamente incomunicável. Esta análise penetrante tem consequências práticas. Se a ideia não chega até nós, se é necessariamente em nós que ela tem de nascer, esforcemo-nos para que a matéria intelectual fornecida pelo livro, para que esses signos de um interlocutor silencioso nos elevem efetivamente ao pensamento formulado e até para além dele, pois uma evocação num espírito ativo sempre deveria suscitar outra. Só penetramos na intimidade dos gênios participando da sua inspiração. Escutá-los de fora é condenar-nos a não ouvi-los. Não é com os olhos nem com os ouvidos que se ouve a palavra superior, mas com uma alma situada no mesmo nível do que está sendo revelado, com uma inteligência iluminada por uma mesma luz. A fonte do saber não está nos livros, mas na realidade e no pensamento. Os livros são placas de sinalização. O caminho é mais antigo e ninguém pode fazer por nós a viagem da verdade. O que diz um escritor não é o que nos importa propriamente. Trata-se daquilo que é, e nosso espírito tem o propósito não de repetir, mas de compreender, isto é, de pegar consigo, isto é, de absorver vitalmente e, finalmente, de pensar por si mesmo. Tendo ouvido a palavra, é preciso depois do autor, graças a ele talvez, mas no fim de tudo, independentemente dele, obrigar a alma a dizê-la novamente a si mesma. É preciso reinventar para nosso próprio uso toda a ciência. O principal benefício da leitura, pelo menos a das grandes obras, não é, diga-se de passagem, a obtenção de verdades esparsas, mas o crescimento da nossa sabedoria. Amiel, comparando o espírito francês e o espírito alemão, dizia: os alemães empilham a lenha para a fogueira, os franceses trazem as fagulhas. A afirmação é talvez um tanto radical, mas o que sem sombra de dúvida prevalece são as fagulhas. A eclosão da sabedoria era o objetivo principal da nossa educação. Ela é o da educação que nós nos oferecemos a nós mesmos. Sem ela, o que é introduzido em nós não teria valor algum. Seria o decalque de um livro, outro livro, tão inútil quanto o primeiro quando estava na biblioteca. Há em nós também volumes e grandes textos que não lemos. Que abuso! Dispor de gênios na vizinhança e deles aproveitar meramente as fórmulas. E como isso ficará patente quando quisermos, ao pôr-nos a escrever, utilizá-los. Não demora para que percebamos tratar-se de psittacismo e para que constatemos que quem temos por diante não é ninguém. Utilizar verdadeiramente é inventar. Mesmo fazendo uma citação literal, se o trecho citado for embutido num discurso em que ele ocupa o lugar exato e que já é em si um discurso de bom nível,
pertencente ao mesmo lote do empréstimo e apto a absorvê-lo, a reabsorvê-lo em sua unidade e vitalidade, seremos com isso originais e, por assim dizer, estaremos em pé de igualdade com o Mestre. Conferindo glória ao outro, receberemos em retorno outra idêntica. A citação pertence-nos como a palavra que o dicionário nos fornece e que, no entanto, nós mesmos criamos, assim como a alma cria o seu corpo. É assim que cita Santo Tomás, e assim também Bossuet, e assim também Pascal. E nós, que nos propomos apenas a realizar tarefas de todo humildes, temos de aplicar nelas as mesmas leis do Espírito. A verdade é o ancestral de todos os homens. A sabedoria convida-nos a todos. Não devemos deixar para os maiores o monopólio das utilizações superiores. Diante dos gênios, não passamos de crianças, mas crianças que são herdeiras. O que eles nos dão é nosso, já que pertence à eternidade. Eles próprios o receberam dela. O que existia antes deles e existe acima deles, o que Deus prepara para todos, é o que devemos contemplar enquanto eles nos falam. A originalidade tem esse preço, e se um dia a nossa sabedoria crescer, bem que quereremos fazer um trabalho original no bom sentido do termo. No que se refere a uma produção verdadeiramente pessoal, a leitura não pode servir senão para excitar-nos, para alimentar nosso ser mesmo, e não nossas páginas. Está aí um sentido novo para o que eu dizia, encontrar nos livros o que não está lá, entradas para penetrar novos domínios. Se já sabemos que só chegamos aos conhecimentos normais por nós mesmos, mais justificadamente ainda uma contribuição em termos de pensamento novo só pode ocorrer por esforço próprio. Quando eu leio, gostaria de encontrar para mim no livro um ótimo ponto de partida, para, porém, abandoná-lo quanto antes, livrar-me do sentimento de ter uma dívida. Tenho o dever de ser eu. Para que repetir o que diz o outro? Por pouco que eu seja, sei que Deus não faz em vão nenhum dos seus espíritos, muito menos ainda do que nenhuma das coisas da natureza. Obedeço a meu mestre, libertando-me. Eu vivo, não sou um reflexo, e quero uma vida fértil. O que não engendra não é que minha leitura me possibilite engendrar pensamentos à semelhança não de meu inspirador, mas de mim mesmo. Aí está, creio eu, a última palavra acerca da questão dos livros. Um livro é um signo, um estímulo, uma ajuda, um iniciador, mas não é um substituto, não é um substituto. E não é uma corrente. É necessário que o pensamento sejamos nós. Ao lermos, não devemos ir a nossos mestres, mas devemos partir deles. Uma obra é um berço, e não uma cova. Fisicamente, nós nascemos jovens e morremos velhos. Intelectualmente, à proporção de nossa herança centenária, nós nascemos velhos e temos de procurar morrer jovens. Os verdadeiros gênios não quiseram algemar-nos, mas tornar-nos livres. E se tivessem planejado escravizar-nos, teríamos sido obrigados a defender-nos deles, a proteger-nos dessa invasão que aniquila, tanto mais completamente quando não somos capazes de lutar usando dos mesmos meios. Saibamos emancipar nossa alma. Quanto mais o pensamento provier de nosso íntimo, de nossa incomunicabilidade, mais refletirá o homem e mais os outros homens se reconhecerão nele. O respeito humano afasta-se, a espontaneidade aproxima-se da humanidade. As repetições feitas aberta ou disfarçadamente tornam-se depressa cansativas. Quando falamos apenas do que lemos, diz Schopenhauer, não conseguimos fazer-nos ler. Trabalhemos em suma entre a verdade e nós, entre Deus e nós. Nosso modelo encontra-se no pensamento criador. Os gênios não passam de uma sombra. Ser a sombra de uma sombra é uma decadência para aquele que, pequeno ou grande, é um fato espiritual incomparável cá embaixo, inédito e único. O homem é múltiplo, e nós somos um de seus casos. Deus está em todos.
saibamos honrar em nós o homem e em nós respeitar a Deus. Saibamos honrar em nós o homem e em nós respeitar a Deus. B. A organização da memória. Primeiro, o que é preciso memorizar. Adquirir pela leitura não nos serviria de nada e refletir nos seria impossível se a memória não retivesse e não nos apresentasse no momento oportuno o que deve prestar serviço à nossa obra e ao nosso trabalho do espírito. Vários gênios gozaram de memória prodigiosa. A outros falhou-lhes a memória. A maioria a tinha medíocre e se via obrigada a suprir essa deficiência de diversas maneiras. Não podemos classificar os mestres segundo essa aptidão. É plenamente certo, no entanto, que, sendo as demais circunstâncias equivalentes, uma memória ampla e tenaz é um recurso valioso. Não concluamos com base nisso que devamos exercer a memória sem discernimento e atolhar-nos da maior quantidade possível de noções, de fatos, de imagens, de textos. Poderia parecer que é o que Santo Tomás diz quando escreve nos 16 preceitos: tudo o que puderes, deposita-o no tesouro de teu espírito, como aquele que tenciona encher um vaso. Mas devemos conceder a essa breve máxima o benefício de um subentendido. Devemos reter na memória tudo quanto pudermos, contanto que seja útil, assim como, com a mesma reserva, lemos tudo quanto podemos. Já prevenimos o intelectual contra o abuso nas leituras. O que tínhamos que objetar a esse respeito é em grande parte válido também aqui, tendo em vista que lembrar é conservar aquisições de que não podemos separar suas vantagens nem seus desserviços. Todos os mestres nos dizem que sobrecarregar a memória é prejudicial para o pensamento pessoal e para a atenção. O espírito fica afogado nesse volume todo de materiais. O que lá permanece sem uso deixa-o abarrotado e acaba por paralisá-lo. O peso morto oprime o vivo, o alimento em quantidade excessiva envenena. A prova disso nos é dada por todos esses pretensos eruditos com seu espírito falso e inerte, por todas essas bibliotecas vivas, por todas essas enciclopédias ambulantes. Não vivemos de nossa própria memória, senão que usamos a memória para viver. Gravem vocês o que pode ajudá-los a conceber ou executar, assimilar-se à sua alma, preencher seus objetivos, revigorar sua inspiração e apoiar sua obra. Quanto ao restante, releguem-no ao esquecimento. E pode ocorrer que ocasionalmente sejam úteis muitas coisas que não pareciam ser e que, com efeito, ordinariamente não são. Isso não é motivo válido para dizer retenhamo-las ao acaso. Se necessário, bastará que tornem a procurá-las. O papel nem sentirá seu peso. Só porque eventualmente podemos ter de tomar um trem qualquer, não aprendemos de cor o horário de todos eles. Pascal dizia que pensava não ter esquecido jamais algo que tivesse querido reter. Aí está a memória útil, com a condição de não querer reter, senão o que tiver serventia. Quando Santo Agostinho define a felicidade como não desejar nada que não seja o bem e ter tudo quanto se deseja, define ao mesmo tempo a memória feliz. Confiem a sua o que é bom e roguem a Deus que lhes conceda, se lhes aprouver, a graça de Pascal, a de Santo Tomás, em que nada se perdia, ou a de Mozart, que reconstituía na íntegra, após a primeira audição, uma missa solene. Mas repito que tal graça não é indispensável. Podemos suprir essa deficiência sem danos irreparáveis. E de que vale especular acerca do nosso preço se temos de administrar o que nos foi dado, não o que nos falta? Uma regra capital consiste em fazer com que a memória entre na corrente geral da vida intelectual e participe da vocação. A memória tem de especializar-se como espírito, na mesma medida, com a mesma concentração quanto ao principal e com os mesmos alargamentos. Há coisas que todo mundo é obrigado a saber, que todo cristão em particular deve manter presentes na mente. Há as que o intelectual não pode ignorar. Há outras que dependem de especialidade por meio de ligações mais ou menos diretas e que cada um sentirá necessidade de possuir segundo o espírito de amplidão ou de estreiteza que aí investir. Há, por fim, as que constituem a especialidade em si e sem as quais ficamos abaixo da nossa tarefa.
e pelo que somos com toda razão acusados de ignorância e de inércia culpável. O que cada um deve esforçar-se por manter bem vívido na mente e prestes a intervir a primeira solicitação é o que constitui sua base de trabalho, o que sabem exatamente por esse motivo todos os espíritos proeminentes da mesma profissão. Aí nenhuma negligência é possível, e apenas a menor demora cabível. Quanto ao restante, buscaremos progressivamente o que for exigido por um trabalho específico, sem nos preocuparmos demasiadamente em registrá-lo de modo definitivo. Nos dois casos, vê-se que o ato de gravar parte de uma ideia pré-concebida, como se dá na leitura, com a diferença de que um trabalho específico é uma vocação momentânea, a vocação um trabalho durável, e de que a memória se adapta a ambas as situações. Nicole sugere ao cristão aprender de cor diversos salmos e diversas sentenças da Sagrada Escritura no intuito de santificar a memória mediante essas divinas palavras. É uma maneira de consagrar a vocação celeste comum a todos nós e de facilitar o esforço rumo ao bem. Muitos poucos são os que entendem nos dias de hoje semelhantes conselhos. Por exemplo, declama longas passagens de Virgílio, de Racine, de Musset, mas estaria em apuros se tivesse que citar um salmo, e nem sequer consegue rezar o básico, o Ângelus, o Salve Regina, o Te Deum, o Magnificat. Isto é sinal evidente de desordem. O que está unido ao nosso espírito por laços de memória tem sobre ele maior poder de ação. Um católico deve desejar que essa ação atinja o seu ponto máximo com respeito a tudo o que aviva a sua fé. Ser-lhe-ia tão bom poder de vez em quando, ao longo do dia, ou numa ocasião apropriada, repetir consigo mesmo fórmulas repletas da seiva cristã. Segundo, em que ordem memorizar? Resolvida a questão da quantidade, deve-se pensar na da ordenação do conteúdo. Uma memória não deve ser um caos. A ciência é um conhecimento pelas causas. Uma experiência vale unicamente por suas conexões, seus agrupamentos e suas hierarquias de valores. Estocar amontoando tudo equivale a tornar tudo inutilizável e condenar-se a só rememorá-lo por mero acaso. É plenamente recomendável que uma memória intelectual alcance ter as características da intelectualidade. Ora, esta não se satisfaz com noções díspares, sem afinidades específicas. Procurem sempre o que liga isto a aquilo. O que condiciona isto é aquilo, e que seja essa coordenação não fragmentos esparsos, mas o que fica estabelecido em sua memória. Uma mente bem constituída é como uma árvore genealógica em que todas as ramificações estão presas ao tronco e desse modo se comunicam entre si. Os parentescos de todos os graus aparecem claramente, revelando uma linhagem em todas as suas relações particulares e no conjunto. Isso quer dizer que se deve relacionar tudo ao essencial, tanto na memória como no próprio pensamento. O primordial, o fundamental, o simples, do qual o complexo sai escalonado e por diferenciações sucessivas, aí está o que sustenta a memória, como também a ciência, e a torna eficaz nos momentos em que ela deve intervir. De nada serve ter adquirido miríades de noções se as noções primeiras, em vez de se acharem assim enriquecidas graças a situações de dependência manifestadas pela memória, ficam aí refreadas, como que ante um obstáculo, e veem dessa forma agravada sua ruinosa solidão. 50 dados não valem mais que um, se não expressarem a mesma relação profunda. Esmigalhados são infecundos, e, como a figueira do Evangelho, ocupam a terra em vão. Conservem, antes de tudo, assim como dissemos que as procurassem antes de tudo, as ideias mestras. Que elas estejam presentes à primeira chamada, prontas para clarear tudo quanto se oferecer a vocês, para manter em seu devido lugar, apesar de eventuais contribuições novas, as ideias antigas, para desenvolver a si mesmas por ocasião de cada progresso, assim como o cérebro aproveita aquilo que o estômago recebe e o coração o exercício praticado pelos membros. Um pensamento novo age retrospectivamente, uma tocha clara também para trás. Materiais desprezados transfiguram-se quando resgatados em prol de algum conceito. Tudo então passa por uma recriação em nós e ganha vida nova.
Mas, para tanto, é preciso que os caminhos de claridade estejam abertos, que nossos pensamentos estejam enfileirados e possam comunicar-se pouco a pouco. Tendo resolvido sua organização interior, estaremos quase que automaticamente protegidos da sobrecarga e constataremos que dois preceitos aparentemente distintos não constituem, por assim dizer, senão um só. O inútil que consegue abrir espaço para si no caos não o consegue dentro de uma organização. Que se tenha serventia ou se deixe o lugar. Há certo ridículo na tentativa que alguém ou alguma coisa faz para invadir uma estrutura onde não lhe haviam previsto um lugar por não poder completá-la, nem ser-lhe de qualquer ajuda. Toda hierarquia tem um sistema de controle próprio. Estando desse modo mais aliviado e bem assentado, um espírito poderá dedicar-se às suas obras com força total. Ele abordará diretamente seu assunto e não se demorará em ninharias, que para outros, é bem verdade, podem tornar-se o principal. Quando Pasteur esteve no sul do país para atacar e vencer rapidamente o mal que ameaçava a sericicultura francesa, ele não conhecia os costumes do bicho da seda. Inquiriu a esse respeito, um tanto distraidamente, com o grande entomologista Henri Fabre. Este se surpreendeu de início com a aparente leviandade do parisiense, mas logo, vendo que Pasteur pesquisava em profundidade e trabalhava junto às próprias fontes da vida, compreendeu e depois viria a exaltar essa simplicidade genial. Há em cada matéria algumas ideias que tudo regem, que são chaves mestras. Há as que regem também a vida. E é diante delas que se deve acender, no íntimo do nosso coração, a lâmpada do santuário. A faculdade criadora depende em grande parte da sabedoria e da sobriedade da memória. O comprometimento com o essencial mantém abertas para o exterior todas as perspectivas. O comprometimento com o essencial mantém abertas para o exterior todas as perspectivas. E a lógica do que se domina tende a estender-se a novas aquisições. Os pensamentos têm o papel de desencadear os pensamentos. Só ao rio pode chegar água. Não se empresta, senão aos ricos. Ao que tem se lhe dará, e ele terá em abundância, declara o Evangelho. Cada verdade é o alvorecer de uma nova verdade. Toda possibilidade procura sua realização, e quando a ordem interior se põe ao dispor da experiência, dá-se o mesmo que quando uma raiz mergulha na terra. Sua substância se põe a trabalhar, seus filamentos se expandem e captam os sucos. A vida se amplia, porque a adaptação do que está vivo ao seu meio é a única condição para a sua fertilidade, tal como no princípio para a sua substância. O meio da ciência é o cosmo, que é ele que ocupa a primeira posição, organização, estrutura. É preciso e é quanto basta para que o homem de estudo progrida, para que ele estabeleça dentro de si, graças à memória, uma estrutura correspondente que lhe permita adaptar-se e dessa maneira agir. Terceiro, como proceder para memorizar. Falta dizer como se obtém uma memória com essa qualificação e como utilizá-la. Não é segredo nenhum, conquanto isso decorra das bases mais profundas de nossa vida mental. Santo Tomás propõe 4 regras. Primeiro, ordenar o que se quer reter. Segundo, nisso investir profundamente o espírito. Terceiro, sobre isso meditar frequentemente. Quarto, quando se quiser voltar a isso, tomar a cadeia de dependências por uma extremidade, a qual acarretará todo o restante. Ele acrescenta acessoriamente, baseando-se em Cícero, que é bem-vindo fazer a junção entre a memória das coisas intelectuais e das coisas sensíveis, pois estas últimas, as sensíveis, diz ele, são o objeto próprio do intelecto e pertencem por si mesmas à memória, enquanto as outras só indiretamente, por acidente. A importância da ordem já havia sido lembrada de outro ponto de vista. Mas para ficar a recordação, cada um já pôde ter essa experiência. Uma sequência de palavras, de números, de ideias ou de elementos sem nexo é muito difícil de alojar-se em nós. Esses itens avulsos não se acomodam em parte alguma,
Cada um fica aí como que partido e some num piscar de olhos. Uma série, ao contrário, forma um todo e consegue defender-se. O que se apoia em sua própria razão e em seu agrupamento natural, o que mergulha em seu meio social, corre um risco bem menor de dispersão. Só aquilo que existe se conserva. E um elemento não existe, senão pela metade, quando separado dos elementos conexos. Se quiserem memorizar, prestem, pois, atenção às ligações e às razões das coisas. Analisem, procurem os porquês. Observem a genealogia dos eventos. Observem a genealogia dos eventos, as sucessões e as dependências. Imitem a ordem matemática, onde a necessidade parte do axioma e resulta nas mais longínquas conclusões. Compreender a fundo, aprender depois e introduzir no espírito não elos e mais elos, mas uma cadeia, isso é assegurar a aderência do conjunto. A união faz a força. A aplicação do espírito que se recomenda a seguir tem o objetivo de pressionar o misterioso buril que grava em nós a figura das palavras e das coisas. Quanto mais fervorosa for a atenção, mais o buril entalha e mais os traços resistirão ao fluxo permanente que tende a substituir as ideias, como a morte substitui os seres. Quando lerem ou escutarem com o objetivo de aprender, estejam inteiramente concentrados e inteiramente presentes. Repitam como que em voz alta tudo quanto lhes for dito. Martelem isso sílaba por sílaba. Falam em sentido figurado, mas, algumas vezes, aplicá-lo ao pé da letra pode trazer certas vantagens. Estejam em condições, tão logo esteja lido ou ouvido aquilo de que se trata, de dizê-lo novamente na exata medida em que seja o caso de fixá-lo. Repetição. Se tratar de um livro, não o larguem antes de poder resumi-lo, apreciá-lo. Acrescento esta última palavra porque o objeto que provocou uma intervenção ativa de nossa parte se torna muito menos fugidio, é assimilado à pessoa. Depois disso, meditar com toda a frequência que seja possível e que mereça o objeto que quer preservar do esquecimento. Aí está uma necessidade consecutiva à primeira. Meditar com toda a frequência que seja possível e mereça o objeto que quer preservar do esquecimento, que quer preservar na memória. Aí está uma necessidade consecutiva à primeira. A vida apaga os rastros da vida, e por esse motivo nos era aconselhado que burilássemos com força. O mesmo motivo nos incentiva, ao constatar que, apesar de tudo, as marcas se enfraquecem, a passar de novo o buril nos entalhes, a não poupar a água forte, isto é, a revigorar constantemente nossos pensamentos úteis e a ruminar os fatos que queremos manter à vista. A agitação do espírito é contrária a esse trabalho, de modo que se exige uma vida tranquila e um distanciamento das paixões, tanto para um bom uso da memória, como para o de todas as funções intelectuais. A agitação do espírito é contrária a esse trabalho. A faculdade da admiração, o frescor da alma diante da natureza e da vida, contribuem também com a lembrança. Rememora-se melhor o que foi marcante. Mais uma razão, depois de tantas outras, para que o intelectual cultive esse sentimento do novo em folha, do sempre novo, que é o ponto de partida para impulsões vigorosas em direção a criações fecundas ou à pesquisa. Por fim, tratando-se de recobrar a lembrança e de reativar imagens antigas, o conselho é que nos apoiemos uma vez mais sobre o fato das dependências mútuas entre os pensamentos, entre as impressões, que serviu de base à constituição da memória. Tudo se encadeia em maior ou menor grau no cérebro, mesmo sem que se queira. Tendo querido com todas as forças e tendo elaborado meticulosamente as ligações o mais naturais possíveis entre as noções, só nos restará recolher os lucros. Que, pois, não se procure ao acaso num todo que não foi construído ao acaso, que se proceda logicamente,
utilizando a lógica das coisas, tal como ela se impõe por si mesma, ou tal como foi concebida de início, subindo ou descendo ao longo das séries estabelecidas, invocando a contiguidade das ideias, das circunstâncias, em suma, trazendo de volta a força para o foco da atenção, aquilo que a atenção fixara e estocara, de acordo com suas leis. É o que Santo Tomás chama puxar a corrente. E a ponta da corrente que lhe aconselha que se pegue é a que se apresenta como a mais imediatamente dependente do que estamos procurando. Um exemplo. Lembro-me de ter pensado num plano de estudo. Esse plano me escapa, mas sei que eu estava em ocasião em tal lugar, ou que conversava com um tal amigo, ou que isso estava relacionado com um tal conjunto de operações espirituais, com tal aspecto de minha vocação, ou ainda que o projeto se inspirara numa leitura anterior, ou era exigido por trabalhos prévios. Para recuperar a ideia que se esfumou, recordarei a impressão do lugar, do entorno amigável, do conjunto ideológico, do papel por desempenhar, do livro analisado ou do trabalho executado. Partindo daí, explorarei a vizinhança e, fazendo diversas tentativas, procurarei encontrar o que sei que está ligado a um desses dados. Para resumir, o que importa à memória não é tanto a quantidade de suas aquisições, e sim, em primeiro lugar, sua qualidade, em segundo lugar, sua ordenação e, por fim, a habilidade para sua manipulação. Qualidade, organização, habilidade para sua manipulação. Os materiais não são o que falta ao pensamento, é o pensamento que lhes faz falta. Aprender não é nada sem a assimilação inteligente, penetração, encadeamento, unidade progressiva de uma alma rica e organizada. O que é interessante não é o canteiro de obras, é a arquitetura. E é, sobretudo, o espírito do morador. Tenham uma aspiração elevada, uma atenção fervorosa, emoção diante do verdadeiro, dedicação pela pesquisa e terão recordações suficientes. C. As anotações. Primeiro, como anotar? Somos obrigados a repetir-nos a miúde. Se o fazemos ao máximo falando das leituras, da memória e das anotações, é porque esses 3 itens formam, por assim dizer, uma coisa só. Trata-se com isso tudo de que nos completemos para poder, no devido tempo, realizar nossa obra. Devemos ler relativamente pouco, devemos reter na memória muito menos ainda, e a natureza, quanto ao restante, assume o controle. As anotações, que são uma espécie de memória exterior a nós, uma memória de papel, como dizia Montaigne, devem restringir-se imensamente em comparação com as leituras, mas podem expandir-se mais do que a lembrança, suplementá-la e, por conseguinte, aliviá-la e vir em socorro do trabalho numa medida difícil de estipular. Se nos fosse preciso fiar-nos na memória para conservar intacto e pronto para uma utilização imediata o que encontramos ou descobrimos no decorrer da nossa vida estudiosa, seria uma grande infelicidade. A memória é infiel por natureza. Ela perde, soterra e não obedece ao chamado. Recusamo-nos a sobrecarregá-la, a abarrotar o espírito. Preferimos a liberdade da alma à riqueza indigesta. A solução é a caderneta de anotações, ou o arquivo de fichas. Além disso, a memória classifica a seu modo e nós tentamos ajudá-la. Mas suas classificações são cheias de caprichos e de instabilidade. Para encontrar no momento certo a recordação certa, seria necessário um autodomínio de que um mortal é incapaz. Nessa altura, novamente os cadernos e os fichários virão socorrer-nos. É indispensável organizar nossas reservas, depositar nossas economias no banco, onde elas não se acrescerão, é verdade, de nenhum juro, mas não deixarão de estar num lugar seguro e à disposição. Nós é que seremos o caixa. As práticas, neste ponto, são muito diversificadas. Há, porém, algumas leis gerais que é sempre bom lembrar, para que cada um possa inspirar-se nelas. Podem distinguir-se 2 tipos de apontamentos, correspondentes à preparação distante ou à preparação imediata do trabalho. Vocês leem ou meditam para formar-se e alimentar o espírito.
Apresentam-se ideias que lhes parecem interessantes registrar. Aí estão fatos, indicações diversas que bem poderão voltar a ser úteis. Vocês os anotam. Por outro lado, tendo de estudar um assunto específico, de realizar uma produção, vocês procuram documentar-se, leem o que se publicou sobre o assunto, recorrem a todas as fontes de informação de que dispõem e refletem por si, tudo isso com a pena na mão. A primeira categoria de notas tem por característica ser um tanto fortuita. Apenas os limites da especialidade e a sabedoria das suas leituras podem reduzir nelas a proporção do acaso. Como a vida é sempre complexa, o espírito fugaz e como nós mesmos empregamos os alargamentos, há muito de aleatório a introduzir-se nas anotações desta categoria. Pelo contrário, quando se anota com o intuito de produzir, tendo a produção um caráter definido, as notas também se definem, cingem de perto o tema abordado e formam um todo relativamente orgânico. Há para esses dois grupos de anotações regras comuns e regras particulares. Nos dois casos é preciso evitar o excesso, o abarrotamento dos materiais em que se fica depois imerso e que se tornam inaproveitáveis. Certas pessoas têm cadernos tão cheios e tão numerosos que uma espécie de desânimo prévio as impede de ao menos abri-los. Esses pretensos tesouros custaram muito tempo e muito empenho, e não dão o menor rendimento. Um monte de não-valores os entope. Suas próprias utilidades poderiam a miúde permanecer de modo bem mais proveitoso nos volumes de que foram tirados, bastando uma simples menção à fonte com um breve resumo, em lugar de páginas enfadonhas. Façam anotações usando de raciocínio, de sobriedade. Para evitar as surpresas de um primeiro contato, o efeito de preocupações passageiras e também os arroubos causados, às vezes, por uma expressão brilhante, arquivem definitivamente depois de transcorrido certo tempo. Com tranquilidade, com distanciamento, avaliarão suas colheitas e armazenarão tão somente o bom grão. Nos dois casos, igualmente, anota-se após um vigoroso trabalho mental e em função de um sentido de necessidade pessoal. Trata-se de nos completarmos a nós mesmos, de nos preenchermos a nós mesmos, de nos armarmos de uma panóplia verdadeiramente à nossa medida e à altura das demandas da batalha que pretendemos enfrentar. Que uma coisa seja bela e boa, que seja preciosa teoricamente, não é razão para escrevê-la. Graças a Deus, há muitas belas coisas nos livros. Vamos então recopiar a Biblioteca Nacional inteira? Não compramos uma jaqueta por ser bonita, mas por ser do nosso tamanho. E um móvel que se admirou numa loja de antiguidades deve permanecer lá, se nem as suas dimensões nem o seu estilo convierem ao aposento por mobiliar. Evitem incorrer em caprichos, qualquer que seja a situação. Assim como a leitura é nutrição e a lembrança uma possessão enriquecedora que está integrada às pessoas, as anotações são uma reserva alimentar e pessoal também. Leituras, lembranças, notas, tudo isso deve rematar-nos, assemelhar-se, pois, a nós, ser da nossa espécie, estar dentro do nosso papel, da nossa vocação, responder a nossos fins e a forma dos gestos pelos quais podemos e queremos realizá-los. Sabe-se quanto uma escrituração contábil pode dar uma ideia bem completa do seu proprietário, do seu modo de vida e dos objetivos que ele procura alcançar. O registro de anotações, o arquivo de fichas, deveria estar próximo assim do intelectual, do que ele deve e quer ser. Aí está o levantamento do haver, ainda que seja parcial. E essa conta tem que corresponder ao possuidor de um lado e à despesa presumida de outro. Estou refletido em minhas obras. Tenho de refletir-me em meus ensaios, se quiser adaptá-los convenientemente uns aos outros, tanto quanto a mim mesmo. Melhor ainda, seria desejável que, além dos documentos propriamente ditos, fatos, textos ou estatísticas, as anotações que fossem feitas estivessem não só adaptadas a vocês, mas de vocês. E isso não apenas quando emanam das suas reflexões, mas também quando procedem de uma leitura. A leitura também deve ser pensada, e dizíamos que um empréstimo pode tornar-se nosso, a ponto de já não se diferenciar de uma autêntica criação. Leio. E ao ler escrevo. Mas escrevo o que eu penso em contato com outrem, mais do que escrevo o pensamento de outrem.
O meu ideal é que isso seja verdadeiro, mesmo se transcrevo textualmente, não tendo a esperança de expressar melhor o pensamento comum. O escritor é aquele que concebe, e também eu concebo aquilo de que me aproprio em profundidade, o que eu me esforço por penetrar, por compreender no sentido pleno da palavra, o que eu faço meu. Sou, pois, seu escritor também, e ponho-o à parte como uma riqueza própria. No tocante às notas tomadas à distância, não há mais nada de essencial por considerar. De perto, visando a um trabalho, é necessário primeiramente reforçar a aplicação de nossas regras, e é preciso acrescentar o que se segue. Pedíamos que a maneira de anotar fosse pessoal, quer dizer, estivesse em relação exata com o escritor. É preciso que esteja ainda em relação rigorosa com a obra por executar. Vocês têm um objeto preciso, pensem nele intensamente, que seu espírito trace, se for o caso, um plano provisório segundo o qual orientarão suas leituras e suas reflexões, e também segundo o qual anotarão isto ou aquilo que irá preenchendo os campos programados. Claude Bernard declarava que uma observação científica é uma resposta a uma pergunta que o espírito se faz a si próprio e que não se encontra na realidade senão o que se procura. Da mesma forma, uma leitura inteligente é uma resposta possível à pergunta que foi suscitada em nós pelo tema por tratar. Assim, é preciso ler em estado de espera, como acompanhamos com os olhos na saída de uma estação ferroviária, a leva de passageiros em que se funde um amigo. Por conseguinte, que a leitura seja cada vez mais tendenciosa, que ela não se paute unicamente pela vocação e pela pessoa, mas também por aquilo para o qual ambas estão voltadas no momento. Uma leitura desse tipo equivale à adoção de uma norma de ação pré-determinada. Ora, uma norma é tal qual um crivo que retém o grão desejado e deixa passar os demais. Não se distraiam. Não se demorem. Tenham exclusivamente seu objetivo presente diante de si, sem nenhuma consideração pelo do autor, que talvez seja totalmente diferente. Ouso dizer, a despeito do que esta palavra tem de desagradável e de contraindicado em quase todos os casos, usem antolhos, para melhor se concentrarem naquilo que, neste exato momento, exige sua presença inteira. Há aqui 2 procedimentos um pouco diferentes e que talvez caiba empregar alternadamente, conforme a natureza da obra. Vocês podem montar um plano detalhado e só depois reunir a documentação. Podem começar pela documentação, por reflexões e leituras que pressupõem, obviamente, algumas diretrizes, mas sem um plano propriamente dito. Passam então a rodear o assunto, a encará-lo por todos os seus aspectos, a sondá-lo, tentando não deixar nada por explorar. Ideias de planos vão surgindo, e vocês as anotam, como Pascal quando escreve encabeçando um fragmento ordem. Vocês separam os documentos por utilizar sem alterações. Fixam as ideias por desenvolver, assinalando apenas, se elas se apresentarem, as suas características principais. Mencionam os termos adequados, as comparações acertadas que lhes ocorrerem. Vez por outra redigem um trecho inteiro, não na intenção de dá-lo por encerrado, mas porque surgiu espontaneamente e porque a inspiração é como a graça, que passa e não volta mais. Quando acharem que a matéria já se esgotou, quer dizer, quanto ao que pretendem ou esperam, seu trabalho está pronto. O canteiro está repleto de materiais, entre os quais alguns não têm forma, outros foram talhados provisoriamente. Falaremos dentro em pouco da construção, mas já se vê que o plano provirá, neste caso, dos próprios materiais, e não os materiais do plano. Este último procedimento, que parece o menos lógico e que de fato tem menos lógica, falando de modo abstrato, tem a vantagem de deixá-los mais soltos em suas reflexões e em seus estudos preparatórios, de entregá-los mais à inspiração, de mantê-los na alegria, em virtude de poderem encontrar sem se obrigar a procurar de modo excessivamente direcionado, de poderem ir, voltar, protelar, esperar uma boa disposição e só trabalhar em estado de frescor, sem imposição mental. Uma obra pode, assim, estar pronta sem ter sido começada. Todo o seu valor está determinado em suas anotações. O plano lá está, de modo latente, com todas as alternativas de combinações que os arquitetos prevêem ao montar um projeto. Mas a matéria está apreendida, dominada, e vocês estão seguros, estando definido o plano,
de que não será um esquema arbitrário, um sistema de campos numerados para serem necessariamente preenchidos, ainda que às vezes vocês não tenham para colocar lá nada que seja como um jorro espontâneo e consequentemente vivo. Os apontamentos assim considerados, anotações de estudo, anotações de inspiração, não podem ser feitos quando se está à toa. Constituem um trabalho efetivo e deve-se reservar sua busca para o que chamamos de momentos de plenitude. As outras anotações, sem escapar à obrigação do esforço, terão por vezes um caráter de feliz achado, de acaso. As melhores serão, todavia, as que um estudo aprofundado os incite a colher e a armazenar como a riqueza de uma vida. Segundo, como classificar as anotações. Uma vez tomadas as notas, e supondo que sejam consideradas aptas a ter alguma utilidade mais tarde, é preciso classificá-las. No setor da indústria, a organização é dinheiro, e quanto dinheiro! Na ciência, é pensamento. É inútil que anotem se não puderem encontrar em tempo hábil o que não passaria, neste caso, de um tesouro enterrado. Conservarem o rastro das suas leituras e reflexões, levantarem documentos, isso está muito bem, mas com a condição de ficarem com isso capacitados a folhear quando quiserem o autor predileto e também a folhear-se a si mesmos. É aconselhável precaver-se contra a obsessão típica do colecionador que muitas vezes contamina os que se dedicam a fazer anotações. Eles querem lotar seu caderno ou seu fichário. Ficam ansiosos por preencher os vazios e empilham textos como quem atulha o seu álbum de selos ou de cartões postais. Tal prática é deplorável. Cai-se simplesmente na infantilidade. Não se está longe de tornar-se um maníaco. A ordem é uma necessidade, mas é ela a que deve pôr-se ao nosso serviço e não nós ao dela. Obstinar-se em acumular, em completar, é distrair-se da produção e até da aprendizagem. A preocupação excessiva com a classificação é tomada a que deveria estar voltada para a utilização. Ora, tudo aqui deve subordinar-se ao bem do trabalho. Como classificar as anotações? Os homens famosos adotaram diferentes sistemas. O melhor, ao fim e ao cabo, é o que vocês experimentaram, confrontaram com suas necessidades e seus hábitos intelectuais e consagraram por uma longa prática. O sistema do registro, onde se escreve ou se cola em sequência as anotações coletadas, é muito falho, por não permitir nenhuma classificação, mesmo com a ajuda de espaços que se pulam, deixando-os em branco, já que não se pode predeterminar seu tamanho. Registros diferentes para cada assunto corrigem um pouco esse inconveniente, mas tampouco permitem uma classificação precisa, além de se prestarem mal a um uso rápido durante o ato de escrever. Podem-se ter pastas de cartolina com o título da categoria a que pertencem os apontamentos nelas contidos. Um conjunto de pastas semelhantes, correspondendo a um título mais geral, poderá ser guardado num vão da estante, e em cada uma dessas divisões constará do lado de fora, se não o próprio título, que eventualmente se preferirá não expor tão abertamente, pelo menos um número de ordem referente a um índice que o trabalhador manterá sempre à mão. Mas, de longe, o método mais prático, ao que parece, para a maioria dos trabalhos, é o método das fichas. Tenham fichas de papel grosso bastante, de tamanho padronizado, que vocês escolherão de acordo com o comprimento médio das suas anotações. Nada impede que continuem numa segunda ficha o levantamento iniciado na primeira. Suas fichas serão cortadas com precisão à máquina, trabalho que qualquer encadernador ou impressor realizará em 5 minutos, e que estabelecimentos especializados lhes poupam, colocando a seu dispor fichas de tamanhos variados, de várias cores, juntamente com os fichários e demais acessórios necessários. De fato, se sua coleção de anotações tem de ser volumosa, será necessário ter caixas, um móvel para arquivar com gaveteiros de dimensões apropriadas, e também é necessário ter fichas com entalhes, com marcações ou perfuradas, para enumerar ou assinalar visivelmente as categorias, no canto ou no meio de cada ficha. Estando aceito esse ponto de partida, eis como se deve proceder.
Quando tomarem nota de algo durante uma leitura, refletindo acerca de um trabalho, na cama, etc., tomem-na numa ficha, ou, se não dispuserem de uma ao alcance da mão, numa papeleta. Usem apenas a frente para poder colá-la depois. Estando escrita a ficha, classifiquem-na, a menos que decidam adiar essa etapa, conforme o conselho dado há pouco. Classificar pressupõe que tenham adotado um método cuidadosamente escolhido em razão das imposições do seu trabalho. Não se pode dar aqui senão indicações muito gerais. Cada um deve elaborar, se for o caso, seu catálogo de temas, com divisões e subdivisões acerca dos quais já possui ou pensa ter de conseguir anotações. Um sistema muito engenhoso, chamado sistema decimal, é aplicável a todos os tipos de pesquisas. Está exposto com clareza numa brochura interessante que recomendo. É a Organização do Trabalho Intelectual, do Dr. Chavigny. Querendo evitar complicações, que são efetivamente um inconveniente muito sério, recorram a seu lado prático pessoal. É imprescindível ser realista nessa questão e não bancar o esperto estabelecendo divisões a priori, que de nada serviriam. De acordo com o catálogo, se houver catálogo, estando cada divisão ou subdivisão provida de uma letra ou de um número de ordem, vocês podem arquivar suas fichas. Por estarem arrumadas, será muito fácil encontrá-las na hora do trabalho. Terceiro, como utilizar as anotações. Ei-los prestes a fazer uso da documentação. Estão de posse da coleta recente, das notas tomadas precisamente para a obra atual? Possuem também em reserva, ainda não extraídas dos arquivos, as anotações antigas que estão mais ou menos diretamente relacionadas à obra. Reúnam tudo, consultando, se for o caso, o catálogo e as indicações que ele lhes fornece. Em seguida, segundo o que foi exposto acima, abrem-se 2 caminhos diante de vocês. Se possuírem um plano pormenorizado e se foi pautando-se nele que estabeleceram e procuraram seus apontamentos, numerem os itens sucessivos desse plano. Numerem paralelamente, a lápis e de leve, se as notas forem reutilizadas no futuro, as fichas relacionadas a eles. Reagrupem o que tiver o mesmo número, formando montinhos e inserindo-os num prendedor. Classifiquem esses apanhados. E só lhes resta começar a redigir, espalhando à sua frente sucessivamente o conteúdo de cada apanhado. Se, pelo contrário, prepararam sua obra sem plano pré-definido, partindo de algumas linhas gerais, é chegada a hora de estabelecer o plano. Devem extraí-lo da própria documentação. Para tanto, eis como podem proceder. Vocês têm em mãos todas as fichas misturadas. Tomem-nas uma depois da outra e inscrevam numa folha em sequência o conteúdo de cada uma, fazendo uso de sentenças tão breves quanto possível. Uma vez esgotado o estoque, terão diante de si as ideias de que dispõem. Percorram-nas, dando-se conta de suas relações e dependências. Isolem mentalmente as ideias mestras. Inscrevam sobre cada uma tudo o que lhe disser respeito. Apoiem-se para isso numa numeração assinalada na margem, que se pode corrigir tantas vezes quanto necessário. Pouco a pouco a clareza aparecerá e uma ordem se estabelecerá em meio a essa massa confusa de elementos. Feito isso, recopiem suas sentenças seguindo a ordenação obtida. Seguindo-se corretamente agora os números. Há vazios em seu plano. Preencham-nos. Farão, caso se torne necessário, pesquisas adicionais a respeito deles. Numerem com o número que corresponde a cada tema as fichas relacionadas a ele. Classifiquem e retenham com um clipe os apanhados como há pouco. E sua redação está preparada.